para tentar conter possíveis atos antidemocráticos, os previstos para hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu bloqueios em vias públicas e acesso a prédios públicos em todo o país, sob pena de multa de R$20 mil. Em Brasília, o acesso à esplanada está parcialmente fechado. A Caroline Rosito tem todos os detalhes para a gente. Boa noite, Carol. Oi, Felipe. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso. Após a determinação, então, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibindo qualquer tipo de bloqueio em vias ou rodovias, também acesso, invasões a prédios públicos, aqui de Brasília foi montado um forte esquema de segurança pela Força Nacional e também pela Polícia Militar do Distrito Federal, na área da esplanada dos ministérios e principalmente ali na Praça dos Três Poderes, onde se localizam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o local onde aconteceram aqueles atos criminosos do último domingo. Agora à tarde, inclusive, o nosso repórter Theo Cury registrou um reforço na segurança também na área externa do Palácio do Planalto, ali onde foi montado um cordão com homens do batalhão da Guarda Presidencial durante, inclusive, as posses que estão acontecendo no Planalto das ministras da Igualdade Racial e também dos povos indígenas. Bom, essa ordem para garantir a proteção das três sedes do Planalto, Congresso e STF foi dada pelo interventor Ricardo Capelli, ele que foi escolhido, nomeado pelo presidente Lula para ser o comandante, então o responsável pela intervenção federal aqui no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro, Capelli mandou então toda a força de segurança, todos os policiais para as ruas para garantir a proteção dos prédios públicos e evitar também qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de tentativa de invasão a esses locais, principalmente na área central aqui de Brasília. Moraes que atendeu a um pedido, a um alerta que foi feito pela própria Advocacia Geral da União, que identificou que estavam sendo convocadas para hoje novos atos antidemocráticos e na decisão dele ele disse que essas convocações desses atos para hoje demonstravam ali a existência de uma organização criminosa na tentativa de derrubar ali, de atacar a democracia. Pelas redes sociais, Capelli, que é o interventor, portanto, disse que confia nas polícias do Distrito Federal, que são os mesmos homens e mulheres que atuaram no dia da posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro, que os fatos de domingo não vão se repetir e que a lei está sendo cumprida. Portanto, apesar dessa convocação pelas redes sociais, esse alerta que foi dado pela AGU e aí, portanto, motivou essas determinações de Alexandre de Moraes, situação bastante tranquila e controlada aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília e na região central da capital federal. Viu, Felipe? Eu volto com você. Obrigado, Carol. E o presidente Lula chamou os criminosos que invadiram os prédios dos três poderes de aloprados que não entenderam que a eleição acabou. Vamos ver. O que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Muito bem, vamos ao debate. Hélio, eu começo por você. Você acha que o que aconteceu no domingo com a invasão, com a depredação, deu mais substância, mais legitimidade ao Alexandre de Moraes para tomar essas medidas mais duras, já tentando prevenir outras possibilidades de que isso aconteça? Porque havia um debate, nós colocamos essa questão aqui no Arena várias vezes, sobre o acampamento bolsonarista, por exemplo, em porta de quartel. Pode ou não ficar ali? Depois do que aconteceu domingo, mandou tirar e já há aí uma multa para quem ocupar vias públicas. Como é que você vê essa situação? Sim, Felipe, eu tenho muito receio da reação exagerada a uma crise séria como a gente está vendo hoje. A reação exagerada pode criar mecanismos legais ruins, pode criar interpretações da lei ruins, ações governamentais ruins, ou seja, exageros e violação do Estado de Direito. E pode criar uma situação que, para mim, me parece bizarra, porque se a gente ler o que está escrito na tela, o que estava escrito até agora há pouco, que o Alexandre de Moraes proibiu o bloqueio de vias públicas,
me parece até absurdo. Já é proibido, né? Já é ilegal bloquear vias públicas. Primeira coisa que me surpreende é isso. É como se falasse assim, vamos proibir agora os ladrões de roubarem, né? Qual é a efetividade disso? Eu não vejo. Segundo, o âmbito de gestão de vias públicas, salvo, né, ali os 3 poderes e tal, é ou do governo federal, com as rodovias federais, ou dos estados, na maior parte das vezes, e municípios até, de vias nas ruas, né? É uma ingerência de um poder em Brasília sobre um fenômeno que é local. Brasília, nem o Supremo, tem condição de ficar governando o país a partir de decretos e decisões judiciais lá de cima. Quem tem que fazer esse trabalho são os poderes locais. Eu acho que o que pode ser feito mais centralmente, e mesmo assim tem uma descentralização necessária, é a investigação, é o trabalho de investigação, que é o que pode ajudar a prevenir mais crimes, mais casos como esse. Estão todos preocupados. Então, eu acho que a gente está vendo uma confusão no Brasil, uma invasão de competências que eu não acho saudável, e eu suspeito que a gente possa ter reações que vão bater na lei, que sejam muito ruins para o futuro do Brasil, por serem reflexo do momento, não equilibradas e exacerbadas. Obrigado, Hélio. Zambelli, você vê algum exagero nessas decisões do Moraes? Olha, eu acho assim, o que nós vimos no domingo não foi trivial. Foi o mais grave ataque à democracia brasileira. E com um episódio como esse, a resposta do poder público, das instituições, é sempre complexa. Não tem uma fórmula. Como é que você vai prevenir e reprimir, e investigar e punir? Não tem uma fórmula. Não tem ali um roteirinho básico. Então, as medidas... É bom lembrar que as medidas tomadas pelo Supremo estão sendo tomadas por provocação. Essa decisão dele foi uma demanda feita pela Advocacia Geral da União, ou seja, o governo demandou ao Supremo essas medidas. Inclusive, as prisões de ontem foram demandadas pela AGU. Então, o Supremo, você pode discutir o alcance das decisões, como o Hélio falou, mas ele, nesse momento de enfrentamento a uma crise, eu acho que inédita, e que ameaça, de fato, as instituições, ele está aplicando medidas de caráter simbólico. O Hélio falou, proibir fechamento de bloqueio de rodovias. Isso já está proibido, já tem uma lei que a Constituição assegura o direito de ir e vir, né? Mas qual tipo de punição? Ele está estabelecendo, ele está avançando um pouquinho, né? Deixando bem claros ali as punições, as multas e as penalidades para quem infringir, empoderando as forças de segurança, que eu acho que é outra discussão. As forças de segurança ficaram, aparentemente, pelo menos as UDF, ficaram omissas no domingo. Então, tem o momento de agora de empoderar as forças de segurança para prevenir novos ataques que estão sendo combinados nas redes sociais aí em full time. Ontem e hoje, tinha gente organizando atos de bloqueio, atos de ataques a instalações elétricas, a refinarias. Então, a escalada desse movimento, ela exigiu, na minha opinião, do Supremo, medidas que não são triviais, não são comuns. E aí, o professor Vilhena pode até falar melhor sobre isso, mas há um ou outro episódio em que o remédio é muito duro. Um exemplo que até o Hélio mencionou ontem aqui, eu acompanhei, a individualizar os atos criminosos. É muito complexo. Nós, em 2013, nos atos, evidente que com um outro contexto, tal, né? Nas jornadas de 2013, os protestos de rua, havia a mesma discussão. Como é que você vai individualizar um ato de vandalismo, um ato de ataque? É complexo do ponto de vista jurídico, mas a força de segurança, se o indivíduo está ali filmando, registrando o que está, evidentemente num ato que contraria o nosso Estado Democrático de Direito. Produzindo provas contra si mesmo. E tem legislação sobre isso, tem legislação específica sobre isso, sancionada pelo Bolsonaro, em 2021. Né? Ele está afrontando uma legislação, né? Ele está assumindo um crime, documentando aquilo. Facilita a individualização, né? Mas é evidente que pode haver, nesse levante de você conter um movimento com esse vigor,
você pode cometer injustiças, mas aí o processo legal vai restabelecendo. Não sei se o professor Vilhena concorda. Eu já vou passar a palavra, Vilhena. Deixa eu só acrescentar uma informação. Nesse mesmo debate, e aí o Casão vai falar também, o interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou hoje que nunca mais a capital federal verá o que aconteceu no último domingo e disse que o direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo. Vamos ver. Nunca mais a capital federal verá o que aconteceu. Com relação aos que pretendem repetir, o que eu tenho a dizer a eles é simples. A lei será cumprida. A nossa democracia é plena, o direito à livre manifestação será sempre respeitado dentro daquilo que prevê a Constituição Federal. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo. Muito bem, agora sim, Vilhena, como é que você vê todas essas reações? Primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho à questão que o Hélio colocou e até para manifestar minha discordância em relação a ele. Veja, o bem jurídico violado, tá, protegido pelo Código Penal, são as instituições do Estado Democrático de Direito, da União. Portanto, a competência para lidar com crimes contra o Estado Democrático de Direito é federal. Tá? E há um inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso atrai a investigação para ele. Portanto, não é que ele não é o juiz estadual aqui de Piracicaba ou lá no Rio Grande do Sul que tem que lidar com isso. Isso é uma competência da Justiça Federal e, em se tratando desse grande ato de ataque às instituições, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Então, o inquérito ao qual o senhor se refere é o dos atos antidemocráticos ou das fake news? Tem dois ali. Isso, são dois inquéritos e certamente agora nós temos um outro procedimento porque o crime se deu dentro das instalações físicas do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante que haja uma certa centralização para que decisões não comecem a ser dadas em desconformidade uma com as outras. Quer dizer, um juiz lá em Santa Catarina disse, não, aqui pode incendiar, ou pode incitar vamos dizer, a destruição de um prédio público. Aí um outro juiz lá no Ceará disse, não, aqui não pode, porque o senhor dessa ideologia política. Não há isso, quer dizer, há uma lei e há hoje uma centralidade na condução desse inquérito. Então faz muito bem. Veja, quando ele determina que os manifestantes sejam retirados da frente dos palácios, isso se deu depois de muita negligência, eu diria, porque já era um crime. O Hélio e eu discutimos isso aqui, acho que a semana retrasada. É um crime de incitação às Forças Armadas contra as instituições democráticas. Eles estavam praticando um crime. E se tivesse a lei sido aplicada logo no começo, talvez nós não tivéssemos tido o que aconteceu no domingo agora. Então, eu acho que o grande problema hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a aplicação da lei, ainda que isso não vá resolver os problemas. Isso é pré-requisito. A outra coisa, sim, é uma estratégia política de conciliação nacional. Mas não dá para fazer a conciliação nacional sem aplicar a lei. E não há revanchismo em aplicar a lei. Quem quebra a lei, quem comete um crime tem que ser punido, tem que ser julgado, tem que ser punido se for aquele culpado. Isso não é revanchismo. Eu acho que essa palavra também a gente tem que tirar um pouco. Quando eu aplico a lei, senão a justiça não pode mais funcionar. Né? É isso que nós queremos ou não? Quem descumpre, paga. Seja responsabilizado. Revanchismo é uma outra coisa. Casagrande, as reações são na medida diante dos fatos bárbaros a que a gente assistiu? Olha, primeiro que as minhas opiniões não são técnicas. Eu não sou um jornalista político, não sou advogado, sou um cidadão brasileiro. Então eu passo sempre a minha visão como cidadão. Em relação às leis, né, que o Alexandre de Moraes colocou, é proibido bloquear as estradas. Todo mundo já sabe, a lei já existe, mas eles bloquearam as estradas e ficaram um tempão lá. Eu vou fazer uma comparação. Se tivesse escrito nas janelas, lá quando eles invadiram o domingo, não quebre essa janela, o cara não ia jogar a cadeira lá para quebrar? Então, assim, às vezes tem que retificar, às vezes você tem que falar, ó, eu estou avisando que não pode, mesmo tendo na lei, eu estou avisando que não pode, vai ter multa. E se continuar com a multa, vai aumentar a multa, vai fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que às vezes não, num caso como esse de domingo, tem que se mostrar o que a lei diz. Porque se eles estão fazendo aquilo sabendo que é fora da lei, mas continuaram fazendo e ficaram muito tempo bloqueando estradas e demorou um tempão para desbloquear, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes deu o recado.
Ó, o recado não é proibido bloquear as estradas. O recado é 20 mil de multa se bloquear a estrada. É proibido, ele está avisando, é proibido bloquear as estradas. Vai ter 20 mil de multas. É assim que eu vi a palavra deles. O que eu me preocupo mesmo é assim, o governo tem que resolver isso muito rapidamente. Porque a minha opinião é que eles estão tentando... Claro, se der certo um golpe, beleza, é isso que eles querem. Mas se não der certo, é dificultar o máximo o Lula de governar. Então, se o governo tiver que ficar toda hora se reunindo para resolver problemas de agressão, de invasão, de bloqueio de estradas, nós temos outras coisas para se resolver. O governo tem que resolver outras tantas coisas. O Brasil tem a fome enorme, desemprego, inflação, tem muita coisa para ser resolvida e isso daí tem que ser a prioridade, tem que resolver rápido. Não é ficar colocando uma lei aqui, uma lei ali. Eu acho que tem que fazer, sem violência, encontrar uma solução, porque isso não pode atrapalhar o governo do Lula, porque nós temos outras coisas para fazer. Hélio queria uma réplica, um contraponto. Diga, Hélio. Não, segue o jogo. Vamos em frente. Zambelli, tem um ponto que é um tanto pitoresco, mas é grave, que eu notei aí de similaridade entre atos que já tinham acontecido de vandalismo e esses de domingo. No caso, se eu não me engano, foi o da tentativa de explosão do caminhão-tanque ali nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, um veículo de transporte de querosene de aviação. Teve audiência de custódia, teve aquele depoimento do sujeito que praticamente confessou a sua motivação política. E ele falou que ele tinha entendido no dia 12, onde houve aquela queima de veículos, que os policiais estavam ali do lado deles. E a gente viu nessas imagens que estão circulando nas redes sociais sobre domingo, pessoas ali decepcionadas com os militares por não darem a eles retaguarda. Quer dizer, você tem entre criminosos, manifestantes, aí tem que ver a questão da conduta individual de cada um, pessoas que estão com uma sensação de onipotência, porque elas se sentem de antemão protegidas pelas autoridades policiais ou militares. Pelo menos elas têm essa confiança, essa esperança. E aí, quando elas não se sentem, elas se decepcionam. É importante que haja medidas para mostrar para elas que, olha, não tem retaguarda nenhuma. Eu acho que tem um outro ponto, Felipe, que você mencionou. O fato de ter ocorrido um episódio, né, que foi testemunhado por todo mundo que acompanhou as imagens do domingo, em que as forças policiais foram lenientes com os manifestantes, com os terroristas, e já havia precedente de 2 episódios, a queima de automóveis lá em frente ao Brasília Shopping, no dia da diplomação, e depois o episódio do caminhão-tanque. As decisões, aí voltar um pouquinho para as decisões do Alexandre de Moraes, as decisões do Supremo, que foram tomadas de domingo para cá, vamos lá, a pedagogia que elas têm, prisão, ordem de prisão para o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança de ofício no domingo, que estava viajando, mas era ele, o ex-ministro Anderson Torres. Mesma medida para quem está comandando a segurança pública e o policiamento local. O afastamento do governador Ibanez. Na minha avaliação política, essa decisão, essa série de decisões contra agentes públicos, que são responsáveis pela segurança do Distrito Federal, elas têm um caráter de sinalizar para os outros governadores, para as outras forças de segurança nos estados, que têm uma identificação ideológica muito forte com a direita e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que os policiais, as tropas, têm um alinhamento ideológico ao ex-presidente. Essas decisões, elas têm um caráter de avisar. Assim, olha, se acontecer episódios semelhantes nos estados e houver omissão, leniência das forças de segurança, a punição é essa aqui, ó. Mandado de prisão e afastamento de governadores. E assim, a gente tem ouvido os governadores nos últimos 2 dias, eles estão, assim, preocupados com a decisão do Alexandre. Porque, de fato, nem todos eles têm plena segurança de qual o tamanho da autoridade que eles têm sobre as forças policiais dos seus estados. Mas tem um caráter de tentar reorganizar a disciplina das forças policiais. Elas têm que estar do lado da lei, do lado da ordem, não do lado de quem está fazendo ataques às instituições. Então, eu vejo também nesse ambiente que você mencionou, né, de dar alguns recados, algumas mensagens, essa série de decisões do STF. Ela tem um caráter pedagógico e, pelo que eu tenho apurado assim, nas conversas com governadores, tem surtido efeito, viu?